Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé deste domingo, dia 15 de outubro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário, das 7 às 8 da manhã, na reprise das 10 às 11 da noite, ou ainda no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos a partir das 9 horas, e no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, sempre aos domingos às 8h30 da noite, além, é claro, da TV Serra, canal 526 da NET. Nós te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta entrar no YouTube, procurar por Diocese de Caxias, acessar o canal e se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos e o próprio programa Razões da Fé que a gente publica todas as semanas. Nosso tema deste 51º programa, depois da retomada do Razões da Fé, é Com Santa Teresa, vocacionados ao amor. Neste domingo, dia 15, nós celebramos a memória litúrgica de Santa Teresa d'Ávila, padroeira de Caxias do Sul. E nós, então, como já falamos aqui no Razões da Fé sobre Nossa Senhora de Caravaggio, padroeira da nossa diocese, sobre Santo Antônio, como padroeiro de Bento Gonçalves, um dos maiores municípios da região, também achamos por bem falar sobre a padroeira de Caxias do Sul e da Igreja Mãe, a Catedral Diocesana. E nós temos como convidados para o programa de hoje o padre Volney Júnior Vanassi, que é nosso padre da Diocese de Caxias do Sul, com formação em Filosofia e Teologia, mestrado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e atualmente, então, pároco da Catedral Santa Teresa d'Ávila e da Paróquia São Leonardo Murialdo, em Caxias. Olá, Padre Volney, obrigado pela tua presença. Obrigado, Felipe, obrigado aos que nos acompanham no programa Razões da Fé. Perfeito. E nós temos a Fabiane Paza, graduada em Psicologia e mestre em Teologia também pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ela assessora diversos cursos, encontros e formações nas paróquias da nossa diocese e de outras dioceses também. Ela é coordenadora da liturgia, a pastoral litúrgica, na Catedral Santa Teresa, em Caxias. Olá, Fábio, obrigado pela tua presença. Olá, Felipe, bom dia a todos, muito bom estarmos juntos aqui. Então, como falávamos, estamos hoje celebrando Santa Teresa d'Ávila, padroeira de Caxias do Sul. Padre Volney, quem é Santa Teresa e por que ela foi escolhida padroeira de Caxias do Sul? Né? Ela que não tem descendência italiana foi escolhida pelos italianos que chegaram como padroeira. Quem é ela e por quê? Então, nós temos como padroeira da nossa Catedral Diocesana, Santa Teresa d'Ávila, esta santa, mística, mestra da vida de oração, carmelita, e que é uma santa espanhola, né, nascida em Ávila, e que foi escolhida como titular da Catedral Diocesana, num primeiro momento, em vista de uma homenagem a Teresa Cristina, imperatriz do Império do Brasil, nesta época em que os primeiros imigrantes italianos chegaram a esta região da Serra Gaúcha. Foi uma espécie de homenagem, né, à imperatriz, mas que coincidiu com a escolha de Santa Teresa d'Ávila. Então nós aqui temos os longínquos 1884, com a edificação da primeira capela, na freguesia de Santa Teresa de Caxias, e atualmente a atual igreja que nós a conhecemos, ali na Praça Dante, ela é do ano de 1899, está completando 124 anos. Então é claro que Santa Teresa não é tão conhecida, tão popular como Santo Antônio, como Nossa Senhora de Caravaggio, que também pela
pelos dados históricos, pelas situações também foi se tornando, né, tendo essa identidade mais regional, como padroeira da nossa diocese de Caxias, mas ela é uma santa significativa, que tem muito a nos ensinar e que certamente também nestes anos moldou muito do nosso povo nessa busca da oração, das coisas interiores, da espiritualidade. Então, tenho certeza que Santa Teresa moldou, né, pelo seu testemunho, pelo seu exemplo, muito do coração da nossa gente. Muito bom. Fábio, em que contexto histórico a Santa Teresa viveu, né? Ou Teresa viveu, e o que ela fez para depois também ser considerada como uma santa da nossa igreja, né? E que, como o Padre Volney traz, nos ajudou a moldar a espiritualidade da nossa gente, né? Isso, Felipe. Santa Teresa viveu no contexto do século XVI, na Espanha, né? Ela nasceu em 1515 e faleceu em 1582. Então, ela viveu... E para os espanhóis, o século XVI é o século chamado século de ouro. Por quê? Porque é nesse século que a Espanha ela se insere, né, é unificada com a Europa. Há muitas conquistas dos espanhóis, né, na América, nas Índias, muita descoberta, muito desabrochar da cultura espanhola, filosófica, desse caráter filosófico. Porém, também existem muitas sombras neste século, como em toda a realidade, né? Então, Santa Teresa ela viveu nesse contexto também de perseguições, de muitas correntes espirituais da época, contradições, a ponto de... Mas ela sempre foi muito esperançosa, muito positiva. E foi um momento também, nesse século, de problemas, de males dentro da própria igreja. Tanto que Santa Teresa escreve numa frase assim: o mundo está sendo tomado pelo fogo, se referindo às crises, né? Tanto sociais como espirituais dentro da própria igreja. Nesse contexto, Teresa vivenciou, então, a própria Inquisição, né? E ela não se deixou abater, né? Ela foi sempre, né? Ela foi sempre querendo uma mudança maior. Então, ela não se aquietou. Por isso que ela diz, mesmo sofrendo, seus escritos foram, né, para o tribunal da Inquisição, mas ela sempre se tornou fiel, obediente e amando a igreja. Ela escreve: morro filha da igreja, né? Nesse contexto, Felipe e Padre Volney, ela se instigou, ela quis mudar a sua forma de oração, a sua forma de vida. Nesse contexto, os próprios conventos tinham outro estilo. Os conventos eram para meninas muito bem de vida, né? Onde entravam para serem educadas na fé, mas de uma forma muito elitizada. Elas podiam conversar com as pessoas que iam lá visitá-las, então aquela questão toda muito social. E Teresa começou a ir contra isso, vindo a fundar, né, uma nova forma de vida. Então, a gente pode comparar que nos 20 últimos anos de Teresa foi a grande mudança. Os escritores falam é o tempo da maturidade humana e espiritual de Teresa. E a ponto de ela dizer: nós precisamos, nessa realidade, a famosa frase, né, de amigos fortes de Deus para sustentar quem está fraco, né, tanto na fé como na vida social. E ela tem uma outra frase célebre, né, que depois ela vai fazendo nesse processo da reforma, né, quando ela diz que Teresa sozinha é uma pobre mulher, Teresa com a graça de Deus, Fábio me ajuda. Com a graça de Deus é uma grande potência. E Teresa também, com a graça de Deus e com o apoio das pessoas, porque ela falava do dinheiro.
Com muito dinheiro. Com muito dinheiro, bom, tanto que muito dinheiro não no sentido de apego, mas no sentido de ela precisava de apoio financeiro. Pense, em 20 anos, ela fundou 17 mosteiros. É muita coisa para 20 anos, dá quase uma média de um por ano, né? Não dá, mas é... Então, ela era sempre foi muito prática, né? E isso que nos instiga, né? E talvez tenha caído nas graças dos nossos italianos, que sempre foram também de valorizar o trabalho, né? Não o ter pelo ter, mas o trabalho em vista do bem para uma comunidade, né? Perfeito. Padre Volney, qual o testemunho que Santa Teresa nos deixa? Eu penso que, pegando um pouquinho o gancho daquilo que a Fabiane nos fala, dessa reviravolta que ela faz a partir de uma situação, fundando novos mosteiros, trazendo presente uma reforma na vida carmelitana e, consequentemente, também na vida da igreja. Santa Teresa vive os seus primeiros 18 anos no Carmelo de uma forma muito morna, vivendo a graça de Deus, mas nada de especial. Estes 18 anos foram para ela um tempo de atração, como Deus vai atraindo a pessoa, vai mexendo no seu interior para que ela desperte a algo novo. Isso é muito importante também na nossa vida. Deus sempre está nos procurando e nós estamos sempre com sede. Depois, quando Santa Teresa fala dos 4 graus da oração, ela retoma essas imagens bíblicas, por exemplo, da semeadura, a passagem da Samaritana, né? Então ela faz traz essas figuras, por exemplo, da água para irrigar o jardim, do poço, do arroio, enfim. A oração, a vida em Cristo vai irrigando o jardim da nossa vida. Então, ela tem a sua conversão, e aqui entender conversão não é que você vive uma vida errada e de repente você encontra o caminho. Não, ela já estava no caminho, mas um caminho mais profundo, a partir da contemplação de uma imagem de Jesus crucificado. E ela, a partir desta contemplação, ela entende o quanto o amor de Jesus foi profundo por nós, foi grande, e que ela não estava correspondendo a esse amor. Então, a partir desse momento, ela empreende uma reviravolta na sua vida. É uma nova Teresa, né? Aqui a gente pensa talvez de que Deus tem coisas valiosas para nós. Teresa contemplando o mistério da cruz, mas que este tesouro valioso não vai ser entregue na mão, por exemplo, de uma criança. Você não entrega algo valioso, um jarro valioso, um objeto valioso na mão de uma criança, porque ela vai quebrar, ela vai... Não, você precisa entender e crescer na intimidade deste amor para saber o seu valor e para aí também receber as graças. Então, Santa Teresa é também filha de comerciantes, como a Fabiane falou. Ela tem muito presente esta questão dos valores, né? Do valor das coisas, da profundidade das coisas. Ela vive numa época de batalhas. A Ávila era cercada de muralhas, então as imagens do castelo interior, das batalhas, de soldados, de capitães.
Então a obra dela é um diálogo com as irmãs. E isso vai se demonstrando assim algo profundo, às vezes até um pouco confuso, mas a profundidade dela está nas coisas concretas, está no valor das coisas. Acho que isso é muito importante para nós, né? A gente precisa entender que a graça não é de graça. Ela exige de nós o esforço de um aprofundamento e de um amor mais profundo a Jesus. Sair da superficialidade das coisas para chegar à profundidade do encontro com este amado Jesus. Assim, com essa inspiração que o Padre Volney nos traz, né, de nos aprofundarmos, e recordando também quando Jesus fala a Pedro, avança para águas mais profundas, e que Teresa foi convidada, contemplando o crucificado, a avançar para as águas profundas do sangue de Cristo também. A gente conclui esse primeiro bloco do programa Razões da Fé deste domingo, dia 15 de outubro, dia do professor, também aproveitando e agradecendo e parabenizando a todos os nossos mestres e professores. Fiquem conosco, até o próximo bloco, daqui a pouquinho. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra, e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer, transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. Rosler Diagnósticos por Imagem, qualidade e confiança no seu diagnóstico. Círculo Operário de Farroupilha, desde 1945, cuidando da saúde e bem-estar da sua família. Apoio Bitcom, internet de verdade. Em Farroupilha, contate 30 35 38 66. TV Serra, unida com você na fé e na oração. A receita de um grande amor é carinho e saber a hora certa de esquentar a relação. É sempre inventar coisas juntos e misturar as histórias de cada um. Todo grande amor foi feito para durar. E você, está pronto para um relacionamento sério com as suas panelas inox? Tramontina, o prazer de fazer bonito. Vem cá, você está interessado em recuperar os seus dentes fixos? Gostaria de realizar implantes dentários sem precisar de enxerto ósseo? E quer abandonar de vez a dentadura e ter seus dentes fixos em até uma semana? Então você precisa ir direto na Oral Sim Farroupilha, porque aqui temos a solução perfeita para tudo isso. Agende uma avaliação e tire todas as suas dúvidas. Oral Sim,
Nossa missão é transformar sorrisos. Avenida Júlio de Cacilhos, 1343, Centro. Fone 54 3771 0210. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 15 de outubro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, com Santa Teresa, vocacionados ao amor. Estamos refletindo sobre a vida, o legado, as obras de Santa Teresa d'Ávila, padroeira de Caxias do Sul e da Catedral Diocesana. Hoje que é o dia dela, né? Memória litúrgica de Santa Teresa. Nossos convidados, o padre Volney Vanassi e a Fabiane Paza. Fábio, onde está a riqueza da espiritualidade de Santa Teresa? Pois é, nós falávamos no nosso intervalo aqui, né? Santa Teresa, ela realmente tem uma riqueza de profundidade que às vezes, que por vezes fura os nossos esquemas mentais, né? Aquilo que nós entendemos. Mas o que ela tem de grande riqueza da espiritualidade dela é, acima de tudo, a forma de relação com Deus. Pensem num contexto de um século XVI, onde a espiritualidade ela era norteada pelo medo, pelo castigo, pela punição de um Deus muito justiceiro, né? E Santa Teresa ela entende a oração como uma relação, ou seja, eu me relaciono, eu sou amiga desse Deus Criador. É algo que até hoje para nós é difícil nós entendermos o que é ser amiga de Deus, ser amiga de Jesus, né? E uma riqueza muito grande que se percebe nos escritos dela é a integralidade. A Santa Teresa sempre trabalhou a espiritualidade de uma forma muito integrada, né? Pensem também no contexto influente filosófico de que separava, né, corpo e alma. E Santa Teresa sempre fala do todo, o nosso todo ser de Deus, o corpo, a alma, o espírito. E ela passou essa espiritualidade nos seus escritos. O exemplo disso, por exemplo, as monjas, né? As outras irmãs. Santa Teresa se preocupava, ela era uma madre cuidadora, cuidava do corpo, que elas estivessem nutridas, que elas não estivessem desnutridas, para assim poder rezar melhor, contemplar melhor. Quando algumas estavam meio desanimadas, porque era muita perseguição, elas sofreram muitas perseguições nesse caminho, né, dessa renovação carmelitana, né? Ela mesma pegava as castanholas e ia alegrar as irmãs. Ela dizia que que o cristão tem que ser alegre, o que o Papa Francisco fala, né, no Gaudete et Exsultate, né, de nós sermos cristãos alegres, cristãos. Então, a riqueza da espiritualidade de Santa Teresa, ela está nisso, de uma conversão integral, de um dar-se o todo a Deus, e para isso a gente sabe que não é fácil. Tanto que os escritos dela nos mostram, né, essa conversão que o padre Volney
nos falava antes do intervalo, no primeiro bloco, aconteceu aos seus 39 anos. Aquele mergulhar, aquele entender, mas ela estava no caminho. E essa é a grande riqueza para nós. Nós estamos no caminho, nós estamos buscando a Deus, nós também podemos chegar a uma amizade profunda com Deus. Outro aspecto bem importante da espiritualidade de Santa Teresa é o discernimento. Ela não discernia sozinha, ela não tinha prepotência na fé de se sentir melhor que outras pessoas, né, que outras irmãs. Ela partilhava inclusive com os próprios teólogos, diretores espirituais. Para quê? Para ter um discernimento do que era realmente uma relação verdadeira com Deus e não uma relação equivocada, fanática e, por vezes, poderia até ser identificada com uma possível espiritualidade diabólica, né? Herética, né? Herética. Muitos, inclusive, diziam, quando ela comentou com uma pessoa, né, um conselheiro dela, aquele episódio que a gente chama, né, da transverberação, aonde ela se sentiu tão tocada, tão flechada pelo Senhor, pelo amor do Senhor, foi dito para ela que era algo do diabo, né? Então, ela foi discernir isso com pessoas também dessa vivência espiritual. Então, ela nos mostra que nem todas as pessoas e nem todos os amigos nos levam a uma relação com Deus. E ela discerniu isso na vida dela. Alguns amigos deixavam ela numa superficialidade de relação com Deus, né? Então, esses aspectos são muito importantes na vida de Santa Teresa. Padre Volney, Santa Teresa é uma doutora da Igreja, né? E provavelmente pelos seus escritos, pelo seu jeito também de depois ter empreendido esta reforma da vida do Carmelo, né? O que significa ser doutor e doutora da Igreja? Muito bem. Santa Teresa não cursou nenhuma faculdade, né? Ela sabia ler e escrever. Ela também mostra nos seus escritos que não gostava disso também, né? Os seus ensinamentos são no diálogo, são no encontro das irmãs, no dia a dia, nas coisas simples. Ela ia também conduzindo, né, as suas co-irmãs. Mas por orientação dos seus diretores espirituais, ela passou a escrever. Então, este legado das suas obras, de modo especial, entre outros pequenos escritos, nós temos 4 obras fundamentais, que são o Livro da Vida, o Caminho da Perfeição, Castelo Interior e as Fundações. Então, esse legado espiritual de Santa Teresa fez com que ela fosse proclamada doutora da Igreja, isto é, mestra da oração. Pelos seus escritos, ela foi reconhecida pela Igreja numa grande contribuição para a vida cristã. Então isso fez com que ela fosse proclamada doutora da Igreja. É interessante, lá na catedral, nós temos 2 imagens de Santa Teresa. Uma, depois da proclamação de doutora da Igreja, onde ela tem o barrete e ela traz também os sinais desta proclamação como doutora da Igreja. E a nossa imagem central lá em cima do altar, ela ainda não tinha sido proclamada doutora, né? E ela traz o menino Jesus. É uma das únicas imagens no mundo a ser assim Santa Teresa representada com o menino Jesus a partir de um acontecimento na vida dela, em que ela estava nos corredores do Carmelo
E ela viu uma criança e ela, basicamente, a história mais ou menos assim, ela disse, mas como é que você está aqui? Quem é você? Aliás, o menino diz a ela, quem é você? E ela diz assim, eu sou Teresa de Jesus. E você, o que está fazendo aqui? Quem é você? E a criança disse, eu sou Jesus de Teresa. E essa passagem muito forte, né, dessa visão que Santa Teresa teve, ela também é representada na imagem de Santa Teresa que nós temos no nosso altar-mor com o menino Jesus. Uma das mais belas imagens, diga-se de passagem, né? Lindíssima. Isso. Então, é algo bem interessante isso. Mas o título de doutora da Igreja lhe vem justamente pelo seu contributo entre... Os seus livros estão entre os 10 livros mais importantes da cristandade, né, da nossa vida cristã para a espiritualidade. E aqui acho que é importante também comentar que são poucos os doutores da igreja, né? Nós temos uma lista de mais ou menos uns 32, né? Então temos Santa Teresa e Santa Teresinha, que são doutoras, né? Santa Teresinha, filha de Santa Teresa, né? Da ordem. Catarina de Sena, né? Isso. É importante, Felipe, aqui, se nós confundirmos Santa Teresa com Santa Teresinha, nós não vamos ser reprovados. Não vamos errar de tanto. No curso de Santa Teresa. Porque Santa Teresa é da metade dos anos 1500 e Santa Teresinha, também carmelita, é da metade dos anos 1800. São 300 anos que separam estas duas santas de uma profundidade muito grande, mas elas não são contemporâneas. Partilham da mesma espiritualidade, né? Mas não são contemporâneas. Claro, e de fato temos Santa Catarina de Sena, Santo Agostinho, Santo Antônio. Agora de cabeça não vou lembrar muitos, né? Mas são 32 a lista dos doutores da igreja. Então, Teresa está aí neste grupo seleto destes intercessores de junto de Deus, mas também daqueles que nos ensinam como viver melhor a nossa fé e a nossa espiritualidade na vida da igreja. Fábio, qual a contribuição de Teresa para a vida religiosa de clausura, sobretudo a vida do Carmelo? Sim. Né? Só terminando, nós falávamos dos doutores, né? Está para ser aprovada a Santa Teresa Benedita da Cruz. A Edith Stein. Para ser também considerada doutora, né? E Edith Stein é interessante, o padre nos falava dos escritos de Santa Teresa. A Edith Stein, que era uma judia, né? Inteligentíssima, filósofa, né? Foi contemporânea e ajudou nos escritos de Heidegger. Ela se converteu ao catolicismo lendo o livro da vida de Santa Teresa. Ela foi numa casa, tinha esse livro e ela começou a ler e passou a noite lendo, e de manhã ela disse, eu quero ser, né? Então, assim, uma santa, também se tornou santa, discípula, mas acima de tudo identificada com essa sabedoria de Teresa. E num tempo da história também de trevas, que foi a Segunda Guerra Mundial. Exatamente. E que, inclusive, ela foi morta pelo Holocausto, né? Como judia. Como judia, a Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. A importância de Santa Teresa para a vida religiosa ela é o alicerce, né? E aqui nós fazemos menção, nós em Caxias temos a graça de termos o Carmelo, um Carmelo aqui, da nossa diocese, da nossa cidade, o Carmelo do Menino Jesus, a nossa saudação às nossas queridas irmãs carmelitas, e que com certeza vivem essa... Santa Teresa é esse alicerce, essa Santa Madre, exemplo e escola, né, de uma vida contemplativa, de uma vida de oração, de trabalho, e acima de tudo
o exemplo de Santa Teresa. Elas vivem aquilo que Santa Teresa escreveu nas Constituições, porque Santa Teresa é muito uma grandiosidade mística, mas também uma praticidade. Então, quando ela fala do nosso caminho de busca, de encontro ao Senhor, ela usa o exemplo do castelo interior. Quando ela quer falar da gente superar os nossos medos, as nossas questões humanas para chegar ao encontro com Deus, ela usa o exemplo do bicho da seda, né? Para falar da humildade, ela usa o exemplo do jogo do xadrez. Então, a Santa Teresa ela vai trazendo esse contexto para nós e para a vida contemplativa também, que é uma vida comunitária. Às vezes nós podemos cair na ilusão, né, numa fantasia de que as irmãs no Carmelo, elas ficam cada uma na sua cela, né, no seu quarto, refletindo. Não, a vida comunitária, ela precisa ser vivida para ter uma vida contemplativa. Então, esse alicerce é até hoje pautado, né? Tanto que, me perdoem as carmelitas se eu estou errada, mas eu acredito que não, elas seguem, inclusive, a quantidade de irmãs que ficam, né, nos Carmelos, que são aceitas e que fazem esse caminho, é o que Santa Teresa indicava, né? Santa Teresa começou indicando no máximo 12, e depois ela foi mudando nos seus escritos, e hoje me parece que é em torno de 19, 20, e não grupos grandes, porque justamente Santa Teresa cultivava isso, não um colégio enorme com 50 irmãs, né? Mas para que tenha uma vida comunitária, efetiva, de amor, de caridade. E que todas possam se conhecer entre si. Que todas possam partilhar a vida, né? Um exercício de convivência também, pelos temperamentos e jeitos. Claro, a convivência é o grande desafio. E Santa Teresa sabia disso, por isso que ela escreveu isso, e as pessoas têm que viver, nós temos que viver isso. Santa Teresa dizia muitas vezes: sede generosas umas com as outras. Não adianta nós termos uma vida contemplativa e nós não termos caridade, nós não termos afabilidade. Então, essa gentileza, que não é fácil quando se vive em comunidade, mas esse é o grande alicerce da vida, né? Buscar ser inteiramente de Deus, e é o que a gente, principalmente as irmãs em contemplação, são o grande para-raio, eu acredito, né, na nossa cidade, no mundo todo, na igreja, né, nessa vida de oração também, por nós aqui fora, né, pela nossa igreja, pelo nosso Papa, enfim, pela vida espiritual de todos. Perfeito. E assim a gente conclui o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, deste domingo, dia 15 de outubro. Até daqui a pouquinho, fique conosco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade.
Tradição, qualidade e experiência é com a Milon, há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piazza, 450, fones 54-3268-0550 e 984-34-8117. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook TV Serra Farroupilha ou então conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você.
Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 15 de outubro de 2023, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, com Santa Teresa vocacionados ao amor, lema, melhor dizendo, da festa de Santa Teresa, da Catedral Diocesana deste ano. Hoje é dia de Santa Teresa d'Ávila, 15 de outubro. Nós temos como convidados o padre Volney Vanassi, que é o pároco da Catedral, e também a Fabiane Paza, que é coordenadora da Pastoral Litúrgica na Catedral. Padre Volney, o que significa para nós, dentro desse contexto do ano vocacional, o lema, com Santa Teresa vocacionados ao amor? Então, Felipe, nós gostaria até de fazer uma memória, né? Nós passamos esse tempo de pandemia, né? E então nós tivemos o ano de São José e o primeiro Carmelo reformado de Santa Teresa, que Santa Teresa fundou, foi dedicado a São José. E ela tem uma particular devoção a São José. Ide a São José, né? Então, nós tivemos esse tema muito forte na nossa festa de Santa Teresa, no passado, recente. Depois, com a pandemia, nós homenageamos também os profissionais da saúde. Foi um momento bem bonito também. E agora o ano vocacional, né? Vocacionados para o amor, porque o amor para Santa Teresa é Cristo. Então, o amor com A maiúsculo. O amor é Cristo, né? Ele é o amor personificado em Jesus, né? Então, é a partir de Jesus que podemos dizer que Deus é amor, que Deus é misericórdia, né? Então, o ano vocacional, rezando pelas vocações sacerdotais, religiosas, consagradas, leigas, mas a gente também pensa nessa vocação para a comunhão, a gente pensa nesta vocação inserida no mundo, mas esta vocação também muito presente na vida de oração, né? Então somos vocacionados antes de tudo à vida, somos vocacionados a uma missão, somos vocacionados nas vocações específicas dentro da igreja. A vocação também, a missão dos nossos professores, né? Então vamos ter também na Catedral, agora dia 14, né? Nós vamos contemplar esta vocação dos professores e professoras, dos nossos mestres. Enfim, o ano vocacional também precisa estar no nosso coração como corresponsabilidade, pedir operários para vós, para a messe, e Deus enviará. A cultura vocacional, que é um dos objetivos do ano vocacional, ela se cria também olhando para a imagem de Teresa. Nós podemos olhar para a imagem de Teresa, e claro, não só pensar em padres religiosos, né, carmelitas, mas pensar em pessoas leigas que vivam essa espiritualidade e esse amor ao Senhor ressuscitado, crucificado, ressuscitado, Fábio? Com certeza. O amor que Santa Teresa trata como algo tão pessoal, com experiências místicas tão pessoal, é o que ela nos traz e nos apresenta. Esse amor, nós temos a vocação para o amor, para viver o amor. O amor o quê? O amor, se eu me sinto amada por Deus, amado por Deus, eu vou amar o meu próximo, eu vou viver esse amor, né? Ela se sentiu, Santa Teresa, é interessante uma curiosidade, que né, no evento do Transverberação, ela se sentiu flechada por esse amor tocou o coração dela, que quando o corpo dela foi exumado, realmente o coração dela tem uma cicatriz, né? Como realmente
ela foi flechada, né? De uma forma muito concreta. Até ela relata na sua experiência mística. Era uma dor, né, de uma flechada, porém uma dor que ela não queria que passasse, porque era uma dor de amor, de entrega. Então, é muito importante isso para nós, essa vocação do amor, que nós, leigos, se nós não entendermos esse amor, nós não vamos poder colaborar com o nosso mundo, com a nossa sociedade. O que a gente vê hoje se não é a falta de amor? Por que idosos são deixados de lado, crianças abandonadas, violência, guerras, se não é a falta de amor? E, Fabiane, penso que também, né, quando nós pensamos também juntos esse tema da festa, a gente pensava também nesta... o Papa Francisco insiste muito nessa questão da amizade social, onde nós vivemos as nossas relações, na cidade, na família, nos nossos ambientes de trabalho. E a gente vive esse tempo tão intolerante, tão polarizado, tão triste, né? Onde parece que as guerras que estão aí, né, nesse mundo, e o Papa Francisco fala que nós vivemos uma terceira guerra mundial aos pedaços, e é verdade, mas também entre nós existe um ambiente de muita tensão. Então sim, um convite ao abraço, exato. É um convite ao aconchego, à tolerância, ao diálogo, a construir juntos, né? A gente vê na internet assim, nas redes sociais ou em canais que estão ali e que quanto mais conflito, melhor. Não constroem nada. E isso parece que atrai mais, justamente porque essa é a ferramenta do maligno para perder as pessoas. Então, Santa Teresa, nesse sentido, é uma experiência pessoal do amor de Deus, desta flecha que chega até o coração, deste ato de confiança, de que Deus vai nos atraindo, mas nenhum tipo de oração, nenhum tipo de intimidade com Jesus, nenhum tipo de profundidade é verdadeiramente autêntica se não for vivida no amor caridade, no amor do encontro com o outro. E esse é o tema também da campanha da fraternidade do próximo ano, né? E nós, enquanto catedral, já estamos nesse espírito. Fábio, eu acho que é interessante aqui a gente contextualizar algo que Teresa sempre falava muito, e nas canções que retratam um pouco da vida dela, ela fala do amado. O que é o amado? Por que ela se refere a Jesus como o amado? Santa Teresa também se refere ao amado, a majestade, né? Num contexto de reis, num contexto de... o amado com letra maiúscula é o Cristo que é a fonte desse amor, né? E ela vivia uma relação com esse amado e nos ensina isso, de ser toda do amado. Então, na sua vida, nos seus escritos, sempre apareceu muito o desejo de não agradar o amado, de não ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos, né? Nós fomos vocacionados ao amor e esse amado é o Senhor. Por isso que quando se fala em castelo interior, quando se fala, né, na transcendência, é nesse encontro com esse amado. Santo Agostinho já dizia, o amor não é amado. E Santo Agostinho foi muito importante para Santa Teresa, né? Um dos livros fundamentais na espiritualidade para Santa Teresa foi as Confissões e também a figura da samaritana, que o padre citava antes, dessa questão do poço. Mas justamente aí ela entendeu o que é esse amor. Esse amor que ele não pode ser amado superficialmente. Ele tem que ser um amor amado com o todo. Por isso que ela dizia para as irmãs,
nós temos que encontrar Deus em meio às panelas. Não é um amado abstrato, um amor que não tem um rosto, não. Esse amado de Teresa é o Cristo, é o Cristo chagado, é o Cristo que deu a sua vida por nós. Perfeito. Agora, nós estamos nesse processo, Padre Volney antes comentava também, quando no primeiro bloco a gente falava da escolha de Teresa como padroeira da primeira capela, né, da vila de Caxias, né? E agora nós completamos, neste ano, 124 anos da Igreja Matriz de Caxias, depois elevada à Catedral em 34, né, quando criada a Diocese de Caxias do Sul. O que significa, né, para a Catedral Diocesana e o que significa a Catedral para a cidade de Caxias, Padre Volney? Então, penso que todos nós, mesmo de outras cidades da nossa diocese, conseguimos identificar aonde está a catedral, ali na Praça Dante Alighieri, né? Na Praça Central de Caxias, essa igreja elevada, né? E que foi construída nesse sopé da colina mais alta da cidade e que representa de fato o coração, onde a cidade foi, ao redor dela, a cidade foi se desenvolvendo. E hoje nós temos na catedral este espaço de oração, né? Temos a nossa belíssima capela do Santíssimo, onde as pessoas podem, no meio da agitação do seu dia a dia, chegar, rezar, encontrar com Jesus ali, um ambiente propício para a oração de quem passa, e são muitas pessoas, as celebrações das missas, né? A busca dos sacramentos, o atendimento que nós temos de segunda a sexta, por hora, das 2 às 4 da tarde, depois a celebração da missa às 16 horas, também ao meio-dia, e na sequência também atendimento dos sacerdotes para a confissão, aconselhamentos. Então, a catedral é hoje o espaço no centro, no coração da nossa cidade, de acolhida, né? De oração, de descansar em Deus. Então, isso é muito importante. Ela é o chão sagrado, o nosso solo sagrado, onde a gente pode entrar, tirar os nossos sapatos para o encontro com Deus, para estar aos pés de Jesus. Mas eu penso também que este lugar também irradia graças para a nossa cidade, para o nosso trabalho. É preciso buscar este espaço, os nossos espaços sagrados, que santificam a nossa vida no cotidiano do nosso fazer e do nosso existir. A gente pode dizer que a catedral é um oásis nessa selva de pedra que é o urbano, né? E é onde as pessoas, de fato, passam, né? Descem do ônibus, tem a parada na frente, entram, saem, né? Fazem também o seu momento de oração. A beleza artística da catedral é algo fantástico também, a música, ambiente, e também algo que é bem interessante, que é o chazinho, tá? Também do meio-dia, né? O chazinho, o acolhimento, a acolhida. Né? Então, é o espaço, um oásis dentro da cidade, né, Padre Volney? Isso aí. E além de ser esse espaço, é a paróquia Santa Teresa, com os seus serviços pastorais, né? Com as suas pessoas que fazem parte, né? Para ter uma ideia, nós temos quase 400 crianças na catequese, né? Com um grupo muito bom de catequistas, muito bem preparado, as nossas zeladoras que fazem a visita domiciliar no comércio, nas casas,
nós temos o nosso projeto Saber Viver, nós temos a Casa Madre Teresa, nossas equipes de liturgia e canto, nossa pastoral dos Coroinhas. Me ajuda, Fábio. Tanta coisa, né? Temos, além disso, também o próprio atendimento, o acolhimento na secretaria, né, que está sempre à disposição, os ministros da comunhão eucarística, pastoral do idoso, que visita os idosos, né? O próprio curso de teologia, que é da cidade, mas está na catedral. Perfeito. Momento do espaço de formação. Algo importante, assim, só para a gente, antes de finalizar, a gente também, como paróquia da catedral, né, tanto os padres como as equipes, os serviços, também tem o nosso desafio é tornar Santa Teresa conhecida, porque é uma santa fantástica, né, uma mulher fantástica. Então, nas festas, no nosso cotidiano, a gente, principalmente, claro, na festa de Santa Teresa que comemoramos hoje, né, a gente também colocar algumas coisas da vida de Santa Teresa e incentivar as pessoas a descobrirem, a buscarem. Então, é importante dizer que os livros de Santa Teresa, que são vários, além dos essenciais, dos fundamentais, tem livros com as poesias dela, tanto com as constituições, mas se a pessoa, todos estão, a maioria estão, os básicos em português. Então, se alguém tem interesse de conhecer melhor Santa Teresa, uma indicação seria, primeiramente, ler o livro O Caminho da Perfeição. Às vezes a pessoa quer começar lendo o livro da vida, que é o primeiro que ela escreveu, mas ele traz uma experiência muito mais mística e, às vezes, uma linguagem mais difícil. O Caminho da Perfeição é considerado um livro mais pedagógico, né? Então fica aqui o nosso convite também aos ouvintes de conhecerem a Santa Teresa, porque ela tem muito a acrescentar na espiritualidade, assim como acrescenta muito no dia a dia dos nossos trabalhos na paróquia. Por ela ser uma grande santa, alguns inclusive a chamam de Teresona. Teresona, exatamente. A Teresona, doutora da Igreja. E assim a gente vai concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, dia 15 de... o padre Volney tem mais algo a falar. Felipe, vamos encerrar com o pensamento de Santa Teresa. Claro, vamos lá. Então, esse pensamento que a torna muito conhecida, né? Nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa. Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento ao céu. Sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega. E venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã. Nada tem de estável, tudo passa. Deseje as coisas celestes que sempre duram, fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta, só Deus basta. Que belo pensamento, né? Que belo pensamento. Que isso seja a nossa oração neste dia, nesta noite, para quem nos acompanha à noite, nos diversos horários, que a gente possa, ao longo também desta semana, recordar desta presença bonita de Santa Teresa em Caxias, mas também nas demais cidades da nossa região. Nós temos a cidade de Santa Teresa aqui, que também recentemente teve essa tragédia tão grande das enchentes, que Teresa nos céus interceda por nós aqui na terra, para que a gente possa viver esse amor ao amado nos irmãos. E assim a gente conclui o nosso programa Razões da Fé deste domingo, então dia 15 de outubro. Até a próxima semana. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou.
implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.